Comece este momento permitindo que seu coração desacelere por alguns instantes, antes que as pressões do dia apareçam, antes que as preocupações tomem conta da sua mente. Existe algo poderoso que pode transformar completamente a maneira como você enfrenta esta manhã. A presença de Deus pode renovar sua força, trazer clareza para suas decisões e acender novamente o fogo da fé dentro do seu coração. Muitas pessoas começam o dia apenas com suas próprias forças, mas aqueles que aprendem a começar o dia na presença de Deus descobrem algo extraordinário. Eles descobrem que não estão sozinhos. Existe um ajudador, um consolador, um guia espiritual enviado pelo próprio Deus para caminhar conosco todos os dias. Hoje vamos refletir sobre o Espírito Santo, sobre como ele age em nossas vidas e como podemos convidar sua presença para dirigir cada passo do nosso dia. E no final, faremos uma oração profunda para que o Espírito de Deus encha sua vida, sua casa e seu coração. Se esta mensagem tocar seu coração em algum momento, lembre-se de apoiar este conteúdo. Compartilhe com alguém que precisa começar o dia com Deus e permita que mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra. Agora vamos meditar na palavra. O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? A Bíblia nos revela claramente quem é o Espírito Santo e qual é o seu papel na vida daqueles que creem em Deus. No Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 15 até 18, a palavra de Deus diz o seguinte: Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. E mais adiante, no mesmo capítulo do Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 26, está escrito: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas a vocês e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Isso revela algo extremamente profundo. O Espírito Santo não é apenas uma ideia espiritual, ele é um ajudador real. Ele foi enviado por Deus para habitar dentro daqueles que creem em Jesus Cristo. O papel do Espírito Santo em nossa vida. Uma das funções do Espírito Santo é nos lembrar das palavras de Cristo. Ele nos ajuda a compreender a vontade de Deus e a viver de acordo com essa vontade. O Espírito Santo continua realizando a obra de Cristo dentro de cada crente. Ele nos guia, nos corrige, nos fortalece e nos conduz em direção à verdade. A Bíblia também nos ensina que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Muitas vezes nem sabemos como orar, nem sabemos como expressar o que está dentro do nosso coração. Mas o Espírito de Deus intercede por nós de maneira profunda. Quando permitimos que o Espírito Santo dirija nossas vidas, começamos a produzir aquilo que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 até 25, a palavra de Deus nos mostra como deve ser a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ali encontramos instruções muito claras. Andem no Espírito, sejam guiados pelo Espírito, produzam o fruto do Espírito, vivam no Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades não surgem apenas pela força humana. Elas crescem dentro de nós quando permitimos que o Espírito Santo governe nossa vida. A influência do Espírito Santo. Toda a vida de um verdadeiro cristão é influenciada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos convence quando estamos errados. Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos alerta quando estamos nos afastando do caminho de Deus. E isso é apenas o começo da obra que ele realiza. Muitas pessoas fazem perguntas importantes em sua caminhada espiritual. Como posso andar em sabedoria e não voltar para os velhos hábitos? Como posso vencer o desejo pelo pecado? Como posso viver com coragem em um mundo cheio de maldade? A resposta para todas essas perguntas aponta para o mesmo lugar, o Espírito Santo. Ele nos ajuda a caminhar em sabedoria. Ele nos fortalece para resistir às tentações da carne. Ele nos dá poder espiritual para viver com coragem e fé.
E mais do que isso, é o Espírito Santo quem nos ajuda a descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Mas existe uma chave muito importante para que tudo isso aconteça: a disposição do nosso coração. A pergunta que cada um de nós precisa responder é esta: você está disposto a permitir que o Espírito Santo encha a sua vida? Você está disposto a deixar que ele conduza seus pensamentos, suas decisões e seus caminhos? O desafio do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo também nos desafia. Ele nos chama para viver de forma correta. Muitas vezes existe uma voz suave dentro de nós que diz algo como: você precisa orar hoje. Você já leu a palavra de Deus? Você precisa se aproximar mais de Deus. Essa voz é frequentemente a ação do Espírito Santo, nos convidando a viver uma vida mais alinhada com a vontade de Deus. Ele nos leva a examinar nosso próprio coração. Ele nos mostra aquilo que precisa ser transformado. Ele revela aquilo que está nos impedindo de crescer espiritualmente. E embora esse processo às vezes seja desafiador, ele é profundamente belo, porque significa que Deus está trabalhando dentro de nós. A luta espiritual dentro de cada pessoa. Existe uma batalha acontecendo dentro de cada ser humano. De um lado está a nossa natureza pecaminosa. Do outro lado está o Espírito de Deus que habita em nós. Existe uma luta entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Existe uma luta entre orgulho e obediência. Existe uma luta entre egoísmo e amor. Quando Jesus Cristo esteve nesta terra, ele nos deu o maior exemplo de como viver. Jesus não viveu buscando seus próprios desejos. Ele viveu completamente dedicado à vontade do Pai. No Evangelho segundo João, capítulo 5, aprendemos algo muito importante sobre a vida de Jesus. Ali está escrito que Jesus disse: em verdade, lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que o Pai faz, o Filho também faz da mesma maneira. Jesus não seguiu sua própria agenda. Ele seguiu a agenda do Pai. E esse é o exemplo que somos chamados a seguir. O grande mandamento, outro aspecto dessa batalha espiritual, envolve os dois mandamentos mais importantes ensinados por Jesus: amar ao Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Esses dois mandamentos parecem simples, mas muitas vezes são desafiadores na prática. Amar o próximo nem sempre é fácil. Existirão momentos em que pessoas irão decepcionar você. Haverá momentos em que alguém irá quebrar sua confiança. Haverá momentos em que alguém poderá virar as costas para você. Mesmo assim, Deus nos chama para continuar amando. Também existe uma batalha em nossa vida espiritual diária. Às vezes é uma luta separar tempo para ler a palavra de Deus. Às vezes é uma luta manter uma vida constante de oração. Às vezes é uma luta buscar a santidade. Mas essa é justamente a boa batalha da fé. Essa é a luta que vale a pena lutar. Então, hoje eu quero encorajar você. Continue lutando a boa batalha da fé. Não desista da sua caminhada com Deus. Mesmo que o caminho seja difícil, continue avançando, porque Deus está com você. Agora vamos entrar em um momento profundo de oração. Agora eu convido você a entrar em um momento profundo de oração. Se possível, encontre um lugar tranquilo, respire com calma, coloque seu coração diante de Deus. Este não é apenas mais um momento religioso, é um encontro com a presença de Deus. É um momento para permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração, fortaleça sua fé e renove sua alma para o dia que está começando. Ore comigo agora. Oração da manhã, pedindo a presença do Espírito Santo. Senhor Jesus, neste novo dia eu me coloco humildemente diante da Tua presença. Tu és o Príncipe da Paz e o Rei que vive para sempre. Eu reconheço a Tua grandeza, o Teu poder e o Teu amor infinito por mim. Eu te agradeço por me presentear com o Espírito Santo, meu ajudador, meu consolador e meu guia. Obrigado por todas as bênçãos que já recebi e pela Tua presença constante que trabalha em minha vida para me manter dentro da Tua vontade. Hoje eu me alegro pela oportunidade de me aproximar de Ti em oração. Eu abro o meu coração e convido a Tua santa presença para habitar em mim de forma ainda mais profunda. Senhor, eu me apego à Tua promessa de que nunca me deixarás e nunca me abandonarás.
Em meio às provas da vida, às dificuldades e aos desafios, muitas vezes eu me sinto sozinho. Às vezes minhas circunstâncias parecem tão grandes que não consigo enxergar além delas. Mas hoje eu te peço, Senhor, remove qualquer cegueira espiritual dos meus olhos. Ajuda-me a perceber a Tua mão trabalhando em cada detalhe da minha vida. Ajuda-me a sentir a Tua presença perto de mim, ao meu redor e dentro do meu coração. Que eu esteja tão sensível à Tua direção, que eu possa perceber quando o Teu Espírito estiver me guiando, especialmente nos momentos mais difíceis. Senhor, eu reconheço algo muito importante hoje. Eu preciso caminhar mais perto de Ti. Eu preciso de um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. A Tua palavra diz no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas a vocês e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Por isso eu desejo a presença do Espírito Santo em minha vida. Ensina-me os Teus caminhos, Senhor. Revela-me os Teus princípios. Mostra-me como viver de forma que agrade ao Teu coração. Espírito Santo, eu peço que me concedas revelação sobre quem é Jesus Cristo. Revela ao meu coração quem Ele realmente é. Revela também qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu peço por um encontro real com o Espírito Santo. Um encontro que marque a minha vida. Um encontro que fortaleça a minha fé. Um encontro que me dê força para permanecer firme, mesmo quando as dificuldades surgirem ou quando o desânimo tentar me derrubar. Senhor Jesus, ajuda-me a aceitar aquilo que preciso deixar para trás. Ajuda-me a soltar perdas, situações e até pessoas que talvez não façam parte do propósito que tens para mim. Mesmo quando eu não compreender completamente, ajuda-me a confiar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu te peço também que removas do meu coração qualquer desejo por coisas que são tóxicas ou contrárias à Tua vontade. Tudo aquilo que pode me afastar de Ti. Tudo aquilo que pode destruir minha fé. Espírito Santo, muda os desejos do meu coração. Coloca dentro de mim um desejo profundo pelas coisas do céu. Coloca dentro de mim sede pela presença de Deus. Consola meu coração neste dia. Remove minhas tristezas. Alivia minhas preocupações. Substitui meus medos e minhas dúvidas pelo Teu amor poderoso. Um amor que não tem limites. Um amor que não desiste de mim. Um amor tão forte que mesmo quando eu estava perdido em meus pecados, ainda assim me ofereceu o caminho da vida eterna. Eu agradeço porque a Tua palavra diz no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Senhor, Tu és o Deus poderoso que venceu o mundo. Por causa de Ti eu tenho motivo para ter esperança. Por causa de Ti eu posso enfrentar qualquer desafio. Mesmo quando enfrento problemas, em Ti eu encontro paz. Mesmo quando enfrento batalhas, em Ti eu encontro vitória. Hoje eu desejo ter um encontro ainda mais profundo contigo. Eu quero viver uma vida vitoriosa no Senhor. Capacita-me a ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Remove de mim qualquer sentimento de autossuficiência. Ensina-me a depender totalmente de Ti. Ajuda-me a caminhar pela fé e não apenas pelo que meus olhos conseguem ver. Dá-me a paz que Jesus prometeu, uma paz que está acima de qualquer entendimento humano. Mantenha essa certeza viva dentro do meu coração para que eu viva como alguém que vence as batalhas da vida pela força de Deus. Espírito Santo, ensina-me os caminhos de Deus. Abre minha mente e meu entendimento para que eu saiba como viver como um verdadeiro filho de Deus. Quando o caminho à minha frente parecer escuro e incerto, ajuda-me a não ter medo. Ensina-me a confiar completamente em Ti. Revela claramente qual é a vontade de Deus para a minha vida. Conduze-me a um relacionamento ainda mais profundo com Jesus Cristo, meu Salvador. Aquele que entregou sua própria vida na cruz do Calvário para pagar pelos meus pecados. Eu Te agradeço porque o Espírito Santo veio não apenas para consolar, mas também para me guiar em toda a verdade. Espírito Santo, convence-me quando eu estiver errado. Mostra-me meus erros. Leva-me ao arrependimento verdadeiro. Ajuda-me a caminhar sempre no caminho da verdade. Dá-me sabedoria para discernir entre a verdade e o erro. E
Me força para sempre escolher aquilo que é correto e agradável ao Senhor. Eu também encontro conforto na tua palavra, que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Eu te agradeço, Rei Jesus, pela liberdade que recebo através de ti. Eu creio que quanto mais eu me aproximar de ti, mais livre eu serei. Livre das correntes do pecado, livre das mentiras do inimigo, livre de tudo aquilo que tenta prender minha vida. Espírito Santo, eu reconheço que sou fraco, mas tu és forte, por isso eu te peço, fortalece-me neste dia. Enche minha vida com o teu poder. Coloca em mim uma mente voltada para o reino de Deus. Eu te convido para ser meu conselheiro, meu amigo, meu guia. Abençoa minha vida, Senhor. Permanece comigo hoje, amanhã e sempre. Eu oro confiando no nome poderoso de Jesus. Amém. Encerramento e declaração da palavra. A palavra de Deus também nos lembra de uma verdade espiritual muito importante. Na carta aos Efésios, capítulo 6, está escrito: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomem toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer firmes. E lembre-se também da promessa de Jesus no Evangelho segundo João, capítulo 14. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador para que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Eu não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. E como o próprio Senhor disse no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33, estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se esta oração falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa começar o dia na presença de Deus. E sempre que puder, volte aqui para orar novamente e fortalecer sua fé. Agora permaneça em paz, caminhe com Deus e deixe o Espírito Santo guiar cada passo do seu dia.